nós iremos nos comunicar, seja em outra língua, seja em outro país, seja com o nosso paciente, nós não podemos utilizar a expressão verbal, a expressão motora. Nós temos que utilizar a comunicação extrafísica. Por exemplo, eu nunca hablaste espanhol. Nunca. Mas eu cheguei em Chile e me conectei com Pio Campos em espanhol. Então eu compreendo o que vocês falam a mim, eu vai desenvolvendo a minha comunicação e vocês vão compreendendo o que eu estou falando, eu estou falando. Então, isso faz parte de estar aberto a receber um conhecimento. Então, como estamos dentro de um curso, nossa comunicação não pode ser apenas o que falo e o que escrevo. Nossa comunicação deve ser mental. Então, quando temos um conhecimento adquirido, nós temos que utilizar o conhecimento adquirido ou ele não presta para nada. Não serve para nada. Ou utilizamos o que aprendemos ou descarta. Joga fora. Entende? Então, toda vez que nós temos que construir um conhecimento, nós precisamos desconstruir algo que esteja construído de forma não correta. Então, quando eu venho falando com vocês, fácia é uma coisa onipresente. Está em todo lugar, todas as células, todas as escalas de dimensão. Correto? Então, não podemos utilizar o conhecimento, receber um conhecimento e descartar o conhecimento construtivo. Nós temos que descartar os conhecimentos que está arquivado em tua mente de forma errônea, errada. Não está correta. Então, nosso cérebro ele tem uma mania muito besta de armazenar os traumas. E não está no nosso cérebro, né? E onde estão nossos traumas? De onde estão nossos traumas? A face do corpo. Então, tudo em nosso corpo está registrado em nossa face. Então, imagine, nós aqui com a face rígida, sem receber a técnica de tração, não quero receber conhecimento, não quero nada, já estou fechado. Então, não vou receber conhecimento, tenho que estar aberto, para que o conhecimento se adentre dentro de mim. E como o conhecimento está na face, todo conhecimento que adentra de ti, se adentra dentro da tua face. E face, mais uma vez, só existe quando estamos vivos. Morremos, acaba a face. Só existe enquanto estamos vivos. Então, imagine um tecido que você irá em centro anatômico da faculdade de fisioterapia, massoterapia, estética, medicina, e você recebe um cadáver. Mas vocês não irá tratar cadáver. Você irá tratar pessoas vivas. Compreende? Então, há uma sacralidade. Temos que imaginar que a fáscia, e nós não falamos ontem sobre fáscia holística, nós falamos sobre holográfica. Holística nós não falamos. Então, iniciamos hoje o que faltou ontem, que seria sobre fáscia holística. Fáscia holística está relacionada com a comunicação pelas células. Opa, já. As células se comunicam através da fáscia. Então, este é o princípio da fáscia holística. Todas as células se comunicam uma com a outra no nosso corpo inteiro, 60 trilhões de células, através da fáscia holística. Entende? Então, fáscia holística está relacionada à comunicação das células. Essa comunicação, ela é tão rápida que nem a velocidade da luz compreende a velocidade. Por exemplo, ao momento que você libera uma endorfina em tua glândula cerebral, a endorfina chega em todas as células ao mesmo tempo. Então, quando você sente uma emoção, todas as células sentem a mesma emoção. Compreende? Estamos desvendando. Então, quando falamos de fáscia holística, estamos falando de comunicação de células. E a comunicação, minha célula comunica com tua célula. Através de quê? Nosso biocampo. Então, tratar a fáscia, precisamos ter esse tipo de imagem. A fáscia holística tem uma outra definição. Quando Deus fez a criação do homem, Deus criou uma estrutura do barro. Correto? Era a imagem e semelhança de Deus. Então, se eu pegar a Bíblia, é a teoria de Darwin.
O que eles falam de diferente? A Bíblia diz que quando a estrutura de barro estava pronta, Deus pegou a própria parte de Deus e colocou naquela estrutura de barro. E aquela estrutura se fez vida. Quando te tira tua fáscia, você morre. Fáscia é como se fosse a própria parte de Deus dentro de ti. Haja visto a definição de Deus. Uma pessoa onipresente. Um ser onipresente. A assinatura de Deus na fáscia é sua estrutura onipresente. Se é presente em tudo, só pode ser Deus. Se está presente em tudo, em todos os lugares, só pode ser Deus. A assinatura. Quando pegamos a estrutura, como pegando a estrutura de Darwin, o que Darwin diz? Que formou-se o primeiro ácido nucleico em meio aquoso no barro. Em barro, barro. Este foi o primeiro ácido nucleico. O que seria ácido nucleico? A sequência de nucleotídeos que nós desenhamos ontem. Fosfato, oxigênio, pentose, base nitrogenada. Né? Este mero, vários polimeros, vão formar o nosso DNA. E esse DNA é um ácido nucleico. Temos dois ácidos nucleicos no nosso corpo. O desoxirribose e ribose. Compreende? Então, a teoria das células da face holística está relacionada também com além da onipresença, a formação da estrutura do primeiro corpo. Então, formou-se o primeiro ácido nucleico em meio aquoso em barro, e aqui se fez vida. Como se aqui estivesse uma estrutura de carbono, hidrogênio, oxigênio no barro, e essa estrutura se organiza nessa estrutura de forma rápida. Está vivo. Se fez vida. Então, nós temos que tratar os pacientes sempre com a comunicação de doação, não de recepção. Eu não posso receber do meu paciente a energia da fáscia deste paciente. Eu só posso transmitir a energia da cura. Eu não posso receber do paciente. Eu tenho que me bloquear para que não saia da terapia dos doentes. O terapeuta fica doente com a doença do paciente. Compreende? Então, temos que saber da sacralidade da fáscia. E toda vez que nós formos tratar um paciente, nós temos que emanar energia de cura e não receber energia de doença. Nós não podemos receber nada. Nós não podemos terminar no final da técnica aplicada e estava assim, pois o paciente estava carregado negativamente. Entende? Então, toda vez que vamos tratar nosso paciente, vamos lembrar disso. Então, agora vamos falar das frequências, que estão todas as dicas querendo saber a frequência, para que serve cada frequência. Vamos lá falar das frequências. Primeiramente, vou explicar cada frequência sobre o platô de estiramento. Nós temos uma frequência de 1 Hz, 0,5 Hz e 0,1 Hz. 0,1 Hz. Então, se olharmos um gráfico de frequência, os gráficos de frequência eles estão assim. Isso é uma frequência, um gráfico de frequência. Compreende? Agora, aqui é um gráfico que você está fazendo assim, 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 assim. Ou seja, o mesmo tempo de arriba, mesmo tempo de descida. Um ponto máximo de pouco tempo. Atinge o ponto máximo e volta. Isso não é tração. Isso não é tração. Por exemplo, 1 Hz. Eu tenho um gráfico com tempo de 1 segundo. Então, eu tenho 3/4, meio e 1/4. Correto. Thanks. Então, o tempo de partida da frequência de tração cíclica não é assim, acá 1 segundo. Eu tenho que utilizar o tempo de mais rápido alcançar o ponto de estiramento. Então, meu tempo de estiramento tem que ser a metade de movimentação. Esse é meu tempo de movimentação. Não posso. Traciona e solta. Esse tempo deve ser dividido no tempo do estiramento. Então, como estamos falando de frequência de estiramento, nós temos que falar que isso é um platô de estiramento, um platô. Esse é o platô de estiramento, de tração. Então, nosso tempo de tração, de alcançar o estiramento máximo, aqui seria a intensidade de força de 100%. Então, eu aplico a força de estiramento em um tempo que eu alcanço o estiramento rápido, dentro de um pouco mais de 1/4 de segundo, mantenha
estirado 2, quase 2. 1,5, aqui seria 1,5 do quarto, 1,5 do quarto, e mantenho o período de estiramento maior. Ou seja, o tempo de subida e o tempo de descida somados seriam idênticos ao tempo de estiramento. Isso em todas as frequências. Se eu tenho 1 segundo de estiramento, eu vou dividir desse jeito. Se eu tenho 2 segundos de estiramento, acá seria 2 segundos. Então, eu alcanço o estiramento, e mantém, acá. Esse é o platô de estiramento. Esse platô de estiramento em torno de 1 segundo. Esse platô de estiramento de 2 segundos. Ou seja, em 2 segundos, eu tenho que utilizar 50% do tempo em movimentação e 50% do tempo em tensão. E eu vou dividir em todo. Mantém. Segura. Tem gente que faz assim. Não adianta alcançar o pico e não sentir que acontecesse o estiramento máximo. Então precisamos de estiramento de 100%. Se fosse um estiramento de 2 segundos, alcançamos o estiramento rapidamente, mantemos quase 2 segundos. Seria 60% do tempo e abarramos. Aqui, 0,1, mesma coisa. Só que aqui, 6 segundos. Então, alcançamos lentamente. Então, aqui, o tempo de estiramento é maior. Então, esse platô ficou errado. Nesse caso, não vou alcançar rapidamente o estiramento como nessas duas frequências. A frequência será alcançado o estiramento um pouco mais lento. Mantém. E retorna o estiramento. Então, este é em torno de 5 segundos. Mas acá em torno de 6 segundos total. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Você já está no relaxo. Compreende? Então, como estás falando de frequência, precisamos compreender o estiramento de todas as frequências. Por exemplo, quando estamos falando de flacidez, 1,5 Hz ou 30 Hz com Terablaster, estamos fazendo assim. Correto? Só que para flacidez, essa tração é viável, mas para dor, liberação, despolimeração, vou utilizar as frequências menores. Esta frequência, eu alcança o ponto máximo rapidamente e retorna. Rapidamente, retorna. Rapidamente, retorna. Rapidamente, retorna. Então, nesse caso, em 2 segundos, eu realizo 3 picos de estiramento. No prazo de 3 segundos, eu realizo 3 estiramentos. Então, 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entende? É mais rápido. Esse, 1 segundo. 1, 2, 3. Este, 1, 2, retorna. Este, 1, 2, 3, 4, 5, retorna. Este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de modo que 3 segundos já realiza. Não. 2 segundos já realiza 3 estiramentos. Em 2 segundos, realizaremos 3 picos de estiramento. Então, a cada 2 segundos, eu alcanço o pico máximo de estiramento 3 vezes. Compreende? Para flacidez, não tenho o platô de estiramento. Para flacidez, estamos falando de frequência. Essa é a frequência de 1,5. Se estivéssemos falando de uma frequência de 30, seria a mesma de uma condição maior. Seria assim. De modo que 1 segundo igual a 36 vezes estiramento. Entende? 1.800 por segundo. Por minuto, né? Por minuto. Se você ostenta Terablaster durante 1 minuto, vai realizar 1.800 estiramentos na mesma posição em 1 minuto. Então, basta apenas 1 segundo, 2 segundos, já está suficiente. Já realizamos 36 vezes de estiramento. A Paula não compreende o que eu estou falando em 36, 18, mas eu vou explicar para você. Tá? Então, todas as frequências que utilizamos nos tratamentos dependem exatamente da nossa disponibilidade em realizar a tração. Por exemplo, se eu não tenho mobilização suficiente para realizar o estiramento máximo, eu vou realizando lentamente. Por exemplo, uma frequência de 0,1 Hz, quando vou utilizar? Por exemplo, para inibição do processo de formação de fibronectina e fibrose após um processo traumático de lipoaspiração. Eu preciso inibir as fibronectina e formação de fibrose. Eu vou utilizar a frequência de 0,1 Hz, que vai estimular agentes pró-inflamatórios e controlar o processo inflamatório daquela região. Então, para mim, que não entendo tanto assim, seria
em um processo agudo. Por exemplo, se eu tenho uma lipoaspiração, não sei aonde mastia, eu devo fazer devagar, né? 1, 2, 3, 4. E o nível de estiramento, intensidade de força de 25, com estiramento de 0,1% de frequência. O dia pós-operatório que estava falando ontem. A frequência depende dos dias, a intensidade de força também depende dos dias. Por exemplo, se eu estou trabalhando em uma calvície, eu preciso aplicar as frequências em uma sequência que precisa regenerar o fio. O cabelo, o fio do cabelo. Então, como é que faz? Vou apagar? Eu vou apagar. Porque uma frequência de 1 Hz. Quando eu vou utilizar uma frequência de 1 Hz? Para 2 momentos do meu terapeuta, minha terapêutica. O primeiro momento, utilizar a frequência de 1 Hz para soltar as aderências, ativar neutrófilos. A frequência, se então tem uma linha de aderência, eu querer estimular neutrófilos. Então, eu gostaria muito que viesse só neutrófilos, mas não vem só neutrófilos, também vem macrófagos, M1, neutrófilos, eosinófilos, próxima linha de aderência. Então, eu preciso aplicar a técnica de estiramento abrindo a cicatriz, a aderência, de posição. Sim, quando eu faço esse tipo de estiramento, as células que estão aqui, chamadas telócitos, irá sintetizar a enzima citocina pró-inflamatória para que atraia neutrófilos para aquela região. Então, neutrófilos vão produzir a enzima chamada colagenase. A enzima colagenase irá degradar a estrutura proteica que está polimerizada. Eu não sabe o que ainda, você não sabe o que é polimerizada, mas eu vou explicar. Pode acalmar, só guarde os nomes que eu estou falando, para que você junte a explicação que eu irei dar específica a você com tudo o que está ouvindo agora. Quando ativamos el 0,1 Hz, ¿eso serviría en la fibromialgia? Ya. O segundo momento que utilizamos a frequência de 1 Hz seriam para causar homeostase celular. Então, as células que não estão em homeostase, eu já consigo colocar em homeostase com a atração de 1 Hz. Agora, nós podemos falar da frequência novamente de 0,1 Hz. E no processo inflamatório, traumático, utilizamos agudamente, no processo agudo da lesão, utilizamos sempre as frequências mais baixas para inibir os processos dolo e fibronectina de formação de aderência. De novo, porque você falou muito rápido. Já estava falando novamente, nós falamos das duas modelos, da frequência de 1 Hz. Em todo o processo agudo, então, utilizamos a frequência de 0,1 Hz. A frequência de 0,1 Hz, ela vai reduzir o processo de formação de fibrose. Entende? Então, 0,1 Hz utilizaremos nessa etapa. Certo? Então, todo o processo agudo já inicia a técnica de tração cíclica, lentamente, com estiramento lento, frequência lenta, e volta, e vou ganhando mobilitação de acordo com os dias de pós-operatório do paciente. Certo? No segundo momento, que eu vou utilizar a frequência de 0,1 Hz. Cuando hay fibrosis en un proceso de adherencia, hay que abrirlo para activar los neutrófilos. Eso me va a activar la colagenasa y eso me va a ayudar a despolarizar la reacción. ¿Ya dicho? Correcto, ya, perfecto. Porque sí, pues sería un proceso en un acá. Lacan, neutrófilos, colagenase e homeostase. 1 Hz. E esse é inibição de processo inflamatório. Inibição de processo inflamatório e também... Não, vou fibrose lá. Eu vou utilizar aqui. Inibição do processo de fibrose. Não vou deixar fazer aquilo. E eu vai inibir o processo de formação de fibrose aqui. E esse processo de formação de fibrose vai reduzir aquilo. Só que eu tenho essa é a primeira aplicação. Eu tenho a segunda aplicação. A segunda aplicação para a técnica de 0,1 Hz, ela estimula as células tronco. A proliferação de células tronco. Ou seja, todas as células mesenquimais, elas são estimuladas a se proliferar quando recebem um estiramento mecânico. Na frequência de 0,1 Hz. Então, estira ou mantém. Isso estiramento é prolongado. Então, inicia-se o processo de reparação tecidual. Células mesenquimais. Células regenerativas de todos os tecidos, como os fibroblastos, telócitos, que têm a capacitação de se diferenciar em todas as células, seja funcionalmente ou estruturalmente. Entende? Fibroblasto é uma célula tronco, uma célula mesenquimal.
Só que o fibroblasto, ele é uma célula progenitora. Eles já sabem que vai se transformar. Se o fibroblasto está em pele, fibroblasto já sabe se transformar em pele. Se o fibroblasto está em tecido hipodérmico, fibroblasto já sabe se produzir tecido adiposo, tecido graxo. E se o fibroblasto está em músculo, o fibroblasto sabe se diferenciar em músculo. Correto? Então, a proliferação, para mim, aumentar as células de tronco na região que eu preciso regenerar, eu preciso entrar com uma frequência menor. Entende? Essa frequência menor, além de atrair também os macrófagos em processo inflamatório, porque ele é anti-inflamatório, então ele vai trazer macrófagos quando eu faço anti-inflamatoriamente. Aqui a minha especiaria seria neutrófilos, mas vem macrófagos também, como eu falei. Me gostaria muito se viesse só neutrófilos, mas vem tudo. Aqui também vem tudo as células hematopoéticas, porém vem umas células mais específicas que são os macrófagos M1. Como eu disse, na mesma frequência que trata das células saudáveis, mata as células cancerígenas. Então temos que ter esse tipo de visão para que não aplicamos erroneamente, por exemplo, em um processo inflamatório, em vez de você fazer 0,1, processo agudo, pós-operatório de 3, 4 dias, você levar uma frequência de 1 Hz, aumenta mais ainda a formação de fibronectina, e aí vira toda bagunça. Então, quando eu faço o estiramento para controlar o processo inflamatório, eu trago muito macrófagos. E ao mesmo tempo, as células estão se proliferando. Correto? Porque eu preciso regenerar. Então, os macrófagos, eles chegam e ajudam no processo de proliferação das células. E mais células são produzidas, só que essas células continuam paradas. Agora, eu tenho uma nova frequência, a frequência de 0,5 Hz. Esta frequência, eu vai aplicar a frequência para que nós tratamos as células, de forma que esta célula vai gerar fator de crescimento celular. Como assim? Essa frequência vai gerar fator de crescimento celular. Esse macrófago, ele é estimulado na frequência de 0,5 Hz a alterar o seu fenótipo para M2. Macrófago de fenótipo M2, ele não participa do processo de fagocitose. Macrófago M2, ele está a produzir fator de crescimento celular, ele dá direcionamento para a diferenciação mecânica das células de fibroblastos. Ela vai maturar as células fibroblastas, deixá-las maduras. Maduras, Tamara? Qual é a palavra madura? Ok, entendo. Entendo a pergunta? A pergunta de Hoffman está relacionada em quantas sessões eu trabalho 0,1, quantas sessões eu trabalho 1, quantas sessões eu trabalho meio. Lembra? Depende do processo inflamatório. Então, nós falamos ontem, de 0 a 5 dias, iremos avaliar 7 dias, 14, 21, e assim a gente trabalha. E tem uma coisa diferente também quando aplicamos a frequência de 0,1 Hz. A despolimerização acontece de forma mais rápida. Por exemplo, nós temos um paciente que tem uma linha de aderência abdominal ou infraabdominal e você observa que aquela pele está brilhando, parece um vidro. A pele parece um vidro, está ressecada. Um vidro, está seca a pele, parece um vidro seco, aqui. Então, se você realiza a tração cíclica na frequência de 1 Hz, você estira, estira, estira e a peça rasga. A pele rasga. A pele parte no meio. Porque não está na condição de receber a tração de 1 Hz. Entende? Uma aderência que é tratada com 1 Hz, você não pode fazer com 1 Hz ainda, porque está numa condição de ressecamento da pele, e você realizaste a tração cíclica para tirar a pele. ¿Se le hidrato? Ya. Con Baume se puede hacer la hidratación con el Baume, con la técnica de la cera de oreja. Él va colocando, por ejemplo, en la piel, cuando está muy reseca para poder hacer. Hay personas que quieren hacer la piel. ¿Sí? Ya, perfeito. Então, temos que identificar a frequência correta, a intensidade e força correta e a direção de movimento correto sempre. E sempre nunca tendo um protocolo fixo para cada paciente. Está com aderência infraabdominal e abdominal, eu vou tracionar em 1 ou 2 Hz. 1 Hz ali? Não pode. Eu necessita que a água se adentre para dentro dessa pele e essa pele consiga receber a tração de 1 Hz. Então, eu precisa não só tomar água, também tomar água, mas o estiramento lento de 0,1 Hz antemente a realização de 1 Hz. Hidrata, 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 e depois 1, 2, 3. Eu posso pegar uma pele que esteja muito calcificada, muito polimerizada, dura, rígida e fina, estreita. Então, traciona e parte a pele no meio. Eu tenho experiência com isso. Uma vez, vou contar uma história. Estava em meu centro de treinamento e os pacientes chegavam e saíam desse centro de treinamento porque era uma hora de troca de paciente. Então, estávamos com 5 alunas realizando a técnica de tração cíclica. Essas alunas já estavam comunicando com os pacientes.
que estavam se amigando com os pacientes. Então, uma aluna recebe um paciente que tem uma aderência que não pode realizar a tração de 1 Hz, ela com o protocolo fechado na cabeça, pega a paciente, toda a polimeridade, vá, vá, vá. Já escutou 3 vezes a movimentação da maca e já gritei, pare, vai rasgar a paciente. Não deu tempo. Cheguei lá, a paciente estava cortada. A pele da paciente teria toda desfacelado. Uma semana antes, esta paciente teria recebido a técnica de tração cíclica durante 2 horas. A frequência, 0,1. Não causou nada, a pele estava se regenerando. Uma tica, a aluna recebe a paciente, enquanto eu estava recebendo outras, coloca na maca e tchau. Não deu tempo de segurar. Infraabdominal. A pele se desfez. Então, o que eu falei para vocês? A falta de conhecimento pode fazer com que o estiramento que se faria bem pode fazer mal. Não era pós-operatório. Era uma aderência do próprio abdômen. Do próprio abdômen, uma dobra que foi ressecando, dobra de gordura, de graxa. Da bolsa graxa. Uma bolsa graxa, e era uma aderência, e essa aderência, a aluna realizou a tração cíclica 1, 2, 3 vezes, já gritou, mas não deu tempo. Pare, não. A hora que cheguei, falei, nossa, e agora? Depois fizemos a técnica, mas na frequência menor, para aliviar a dor do paciente, e aplicamos o balm na região, para que a cera de abelha conseguisse ajudar no processo regenerativo. Utilizamos o balm como a cera de abelha é o único componente que consegue ajudar no processo de regeneração. Todos os produtos apícolas, eles se relacionam com a nossa pele. E apicultura. Então, mel, a cera, eles fazem bem para a nossa pele. O mel também. Mas nós não podemos utilizar óleo, creme de massagem, não adentra. Aceite, creme de massagem, não se adentra. Precisamos utilizar componentes que utilizam como meio de transporte os oligoelementos da cera de abelha. Compreende? Então, as frequências ficaram claras, as frequências? Já. Então, quando eu coloco o óleo na pessoa, só fica aí na epiderme, não permeia. Não permeia. No tiene brillo. Sí, no, me parece que el propósito es esencial en el aceite no lo penetra. ¿Hizo mandar un mensaje? No, está cargando. ¿Ya? ¿Pronto? Debería echarme miel en la cara para hidratarme. Ya. Não adianta tomar creme. Mas precisamos de estiramento também associado. Precisa estirar com balm. Estiramento com balm. A cera de abelha. Chama de balm porque a composição é cera de abelha e óleo de coco. E cera de abelha e óleo de coco. Esse é só isso. O balm. Óleo de coco. Azeite de coco. Essa é uma mistura. No es solo cera de abelha Não, mezclado. uma porcentagem de cera de abelha, porém, temos uma quantidade de mínima de óleo de coco para que consiga emulsificar ele e deixar numa condição de balm. Balm é uma condição de creme pastoso. Por isso chama Miobalm, das Mioblasters, né? O balm é um termo utilizado para definir as estruturas pastosas, em forma de pasta, uma massa. Claro? Então, aqui a... Este sería para ocupar contracción. Y miel, hidratación. E os dois juntos. Perfecto. Entende? Lá já utiliza para tração e já vou tratando e hidratando tua pele de fora para dentro, porém buscando a hidratação de dentro para fora. Me compreende? Já vai mascarar. Já vai enganar as células, te dou um pouquinho de oligoelementos e você vai comendo esse oligoelemento enquanto eu trago os oligoelementos que estão adentro. Correto? Se eu passo o meu balm na pele, melhora na hora. Já é uma melhoria na hora. Só que essa melhoria é um efeito Cinderela. Vai embora rapidamente. O meu balm, ele dá um efeito Cinderela. Então, você aplica na pele e fala, minha pele está hidratada. Só que não está hidratada. A hidratação só vai acontecer ao final do tratamento, quando os líquidos e glicolíquidos e oligoelementos se saem de dentro dos dedos para a pele dos dedos. Sim.
Não me melhora a pele, parece que está hidratada, só que engana. A corto plazo. Sí, Ya, perfecto, corto prazo. porque después, cuando tú reaccionas, ahí es cuando recién de adentro para afuera, no es de dentro hacia afuera, él va a hidratar. Lo que yo explicaba ayer de la hidratación que estaba en el tubo, ¿te acuerdas? Eso es lo que yo estaba explicando, que es un efecto. Cinderela. Mas, porém, para o paciente que recebe, ele fala, nossa, melhorou na hora. E quando ele vê que a melhora acontece, é quando acontece no final do tratamento. Entende? Mas ele vai ficando, estou bom, estou bom, estou bom. Quando ele vê, não precisa de bom, e já está bom. O sea, el paciente que recibe esa normal dice, ay, está bien, pero cuando en realidad es un proceso, cuando termina el proceso de rehabilitación, ahí es cuando el resultado. Y nosotros vamos como para que se vaya feliz. Pero ¿verdad? Claro. 0,5 entonces sería para aumentar los patrones de crecimiento celular. Já. Já. E podemos usar para distinção da miofascia, lembra? Devido ao delta T, o tempo de estiramento, eu vou utilizar a frequência de 0,5 Hz para que eu consiga mobilizar todas as membranas e assim consiga realizar o estiramento na miofascia. Como para preparar antes de una operación. Já, mas às vezes o músculo muito profundo, quadríceps, o tempo de movimentação até alcançar o estiramento máximo, eu não consigo fazer em 1 segundo. Eu preciso de mais segundos para realizar a tração devido à movimentação. Devido ao percurso de movimentação. Um percurso muito grande, eu preciso. Agora, vamos pensar na flacidez. Eu preciso realizar a tração de 1,5 Hz, tchaf, 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 tchaf. Porém, o paciente que tem a flacidez, ele tem uma mobilidade maior. Então, imagina, o tempo, se você realizar estiramento do zero ao máximo e voltar numa paciente de flacidez, você não irá alcançar o estiramento de zero. Então, você não pode relaxar. Você alcança o estiramento máximo e retorna o suficiente para alcançar o tempo de estiramento de novo. Não volto na posição zero. Paciente com flacidez, eu alcanço o estiramento máximo e a partir do estiramento máximo, eu vou ciclicamente nesse estiramento máximo, sem movimentação, parado, porém, realiza o estiramento e não relaxa até o final, não realiza uma movimentação curta, estirada. Mantenho a pele estirada quando tenho uma flacidez. Entende? Tendo uma flacidez, eu tenho que manter um pouco estirada. Eu não relaxa zero. Entende? Vamos em gráfico? Acá, ó. Essa seria a frequência. Corretamente? Este 0, este 100%. Só que esse trajeto de movimentação é 5 segundos. Paciente muito flácida, vai demorar. Então, Joy faz o quê? Aqui em cima, arriba. Joy parte de 0, estira 100, retorna um pouquinho, 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 estira 100. Joy não volta a 0. Na flacidez. Já, mantém um pouco estirado e realiza. A tração cíclica. Então ahí sería más fácil. 1,5 Hz. 1,5 Hz. 1,5 Hz. Eu acho que temos mais 10 minutos para nosso almoço. Mas hoje vai falar um pouquinho mais sobre a frequência de 1,5 Hz. Não é todo mundo? 12? Não é? Comemos a meio-dia? Como umas 12? A las 12 comer en Brasil. Come 12. Sempre 12. Mas podemos ficar até 13, 14. Tá? Então, nós temos aqui a frequência de 1,5 Hz. 1,5 Hz para la flacidez. Na flacidez. Então, o que acontece? Nossa estrutura, nós falamos que nós temos uma estrutura de formação de proteína que está dentro do núcleo das células. Algumas proteínas, elas saem do núcleo e formam a matriz. As proteínas que formam a matriz são o colágeno mais a elastina. Então, quando falamos de uma estrutura flácida, temos que imaginar que a flacidez está na matriz extracelular ou na matriz colagênica. O colágeno, ele tem 3 características importantes. Quando falamos de colágeno, falamos que colágeno é a formação de tropocolágeno, tropocolágeno se forma na fibra de colágeno. Este seria um mero de colágeno. Este mero de colágeno, vários meros de colágeno, de tropocolágenos, se formam uma fibra de colágeno. Esta fibra de colágeno, esse tropocolágeno, ele é formado por uma tríplice hélice de estrutura proteica. Então, é uma tríplice hélice, uma mola. Um efeito mola. Então, imaginamos que essa fibra são 3 molas juntas. Essas molas, elas ainda têm uma outra característica, que são as ondulações. Então, imaginamos a fibra de colágeno em molas onduladas.
na flacidez. Essas ondulações têm um nome que é crimps forms. Forma crimpada, de estrutura ondulada. Então, a estrutura ondulada, ela se perde na gravitação. A gravidade vai exercendo uma pressão contínua, e essa pressão contínua vai deixando essa fibra reta e flácida, sem a movimentação, pois essa estrutura ela é mantida pela presença da elastina. Lembra nos livros de fisiologia que diziam que nossa matriz era formada por colágeno e entrelaçamento em Z de elastina? Em Z de elastina. Olha o Z da elastina, Z. Ela sustenta as ondulações da estrutura de colágeno. Então, quando aplicamos a gravitação e tensão contínua que vivemos no dia a dia, aparece que essa estrutura se perde. E a elastina vai embora. Então, temos fibroblastos com suas proteínas estiradas dentro da matriz. Então, uma característica que essa fibra nunca perde seria a tríplice hélice colagênica. Então, a tríplice hélice continua. Então, já pega lá estiramento e você pega uma mola e puxa a mola. Poxa, na hora que solta a mola, ela faz uma onda. Uma mola helicoidal. Uma espiral. Uma espiral flexível. Uma espiral flexível. Chamamos de mola. Efeito espiral flexível. Toda vez que você puxa uma flexível e solta, ela não se fecha assim, ela se fecha assim. Entende? Então, já estica. Ele vai fazendo as ondulações novamente da estrutura de colágeno. Entende? Vai gerando frequências, eu vou gerando as ondulações e os fibroblastos eles são estimulados. E ele fala, eu já tenho colágeno, eu preciso de elastina. Então, elastina começa a ser sintetizada na produção de alta frequência, 1,5 Hz, né? Em alta frequência, de 1,5 Hz. Então, isso vai tratar da flacidez da paciente dérmica. Entende? Então, esta seria a explicação científica para o funcionamento da técnica de tração cíclica para tratamientos de flacidez. Cuando realiza esta técnica de tracción, entonces se realiza cada 7 días. Ya, perfecto. Pero ¿le ponen una técnica compresiva para que esta formación del nuevo... Podemos utilizar a técnica compressiva ou a técnica de estiramento mantido por um tape ou uma cinta. Eu gosto mais de tape. Eu trouxe os tapes que eu vou ensinar a vocês a colocar exatamente como coloca para aplicação de flacidez. Correto? Então, eu acho que da teoria de hoje podemos avançar para uma prática, por isso que eu pedi a pessoa em acabasse a teoria. E o dia fome. Eu acordo muito cedo, no Brasil eu acordo 4 horas. No Brasil 5 horas, aqui é 4. Já pensou na organização? A teoria, ela cansa nossa mente. E vamos ficando cansado. Se eu começo agora a explicação da prática, você diz, não quero mais. O curso de tração cíclica, de 2 ou 3, 4 dias, ele tem uma sequência. No primeiro dia, quase morremos de cansado. No segundo dia, queremos desistir. Queremos abandonar. No terceiro dia, já começar a apertar o coração. No quarto dia, só haver prantos e ranger de dentes. Pois, vai acabar. De hoje, gostaria que acabasse mais rápido. E vai mais rápido. Quando chega no último dia, eu choro, porque queria mais dias. Eu vou buscar a Juliana. Eu não vou almoçar, eu vou trazer ela mais pra cá pra vir para almoçar e ficar aqui com a gente até 6, que depois das 6 dias. Sim. Eu já. Não. Já tem uma condição de a carga. Fica bem tranquilo, tá em paz de Deus. E busca ela rapidamente. Pode sim. Brian, Yasmin, eu vai cuidar bem de você. Eu vi a mensagem que você escreveste a mim, mas eu não consegui responder na velocidade que você precisa. Mas eu irá fazer uma mentoria em Yasmin, exclusiva, para que eu consiga lhe explicar toda a condição de tração cíclica e retirar todas as suas dúvidas. Correto, Yasmin? E também, Centro de Saúde, Brian?